Bote a boca no trombone. Entrevista. Estamos de volta com o Bote a Boca no Trombone, na rádio de mais de 1 milhão de amigos. Agora nós vamos falar com você que tem dúvidas quanto àquela taxinha que é preciso ser paga quando você quer ir à praia, uma das melhores, diga-se de passagem, aqui do nosso litoral, as praias de Bombinhas. Para falar precisamente sobre este assunto, nós convidamos, que prontamente atendeu, a prefeita do município de Bombinhas, Ana Paula da Silva. Bom dia, prefeita. Muito bom dia, Dani. Eu quero muito te agradecer por me convidar, dizer que é um prazer estar aqui na Rádio Menina e uma delícia da entrevista para ti, que é linda mulher e tem uma voz delícia, né? Imagina, gente? Prefeita, por que tem que pagar para entrar em Bombinhas no verão, dentre os meses de novembro até abril? Ninguém entende, prefeita. Vou explicar mais uma vez aqui, aproveitar a oportunidade até para fazer esse esclarecimento para as pessoas que amam Bombinhas e que estão aqui na nossa costa. Gente, Bombinhas não tinha mais alternativa devida de preservação ambiental. Nós assumimos o nosso governo em janeiro de 2013 convictos que ou nós fazíamos alguma coisa para desimpactar o excesso de poluição provocado pelo número de visitantes num determinado período, ou nós íamos perder a nossa natureza ao longo do tempo. Por isso que a TPA foi instituída, balizada em muitos estudos prévios. Então a TPA eu quero lembrar que Bombinhas é o segundo menor território do Brasil, de menos de 36 km², e tem em seu contexto natural algumas espécies endêmicas que só lá se encontram, tanto de fauna quanto de flora, especialmente fauna e flora marinhas. Então a medida TPA foi necessária para que nós pudéssemos conter essa degradação, patrocinando investimentos que nós nunca teríamos condições de fazer, porque, francamente, não há dinheiro para meio ambiente no nosso país. Mas a ideia era arrecadar dinheiro para o meio ambiente ou diminuir o número de veranistas naquela localidade? Arrecadar dinheiro para o meio ambiente, porque diminuir o número de turistas nunca foi a nossa vontade. Nós queríamos desimpactar os excessos. Por exemplo, vou dar um ponto específico, tá? As praias de Bombas e Bombinhas, elas ficam absolutamente lotadas de pessoas. O município de Bombinhas tem uma das mais altas taxas de lixo do Brasil e ainda assim nós nunca tínhamos conseguido até então fazer a limpeza diária das praias. Meio-dia, quem frequentava Bombinhas há tempo sabe que ao meio-dia todas as lixeiras estavam socadas e a gente só conseguia fazer essa coleta uma vez por dia, que era no final da noite. Pois bem, desde a instituição da TPA, a gente gasta só com isso, só para limpar as praias, para fazer esse tipo de coleta de lixo regular, que agora as praias estão limpíssimas sempre, porque tem uma equipe de manutenção que é necessária pelo fluxo gigantesco de pessoas permanentemente. A gente gasta aí 1.800.000 por temporada. As praias simplesmente estão limpas, os costões estão limpos. E o lixo não dorme lá, né? E o Tem lixo esse não detalhe, dorme né? lá, exatamente. É uma das evidências no que diz respeito a esse trabalho no estado durante o verão, é o que mais dá de notícias de Bombinhas, é isso, que o lixo não dorme naquela cidade. Bom, enfim, então temos aí um primeiro projeto que a TPA trouxe para a cidade, que é a limpeza das praias. Mas ele não é o mais importante, vou te dizer, ele é o mais necessário, mas eu creio que investimentos mais fortes, como a própria criação do Parque Natural da Costeira de Zimbros, e agora, Dani, a gente tem um programa, porque em 15 de fevereiro que a TPA foi finalmente declarada constitucional. A partir daí, nós estamos fazendo todo um processo de melhoria na própria Constituição da TPA. Ela é gerida, é importante dizer, por um conselho paritário com representantes da sociedade civil e do Poder Executivo. Nós escolhemos as melhores pessoas que a cidade podia oferecer para participar desse conselho, escolher os projetos, e dentre eles tem um que eu vou dizer para ti que é o meu projeto de futuro, né? Além do parque, que se chama Cidade Sustentável. Ele é um programa que está sendo desenvolvido em parceria com a CEPAGRO, que é uma instituição privada sem fins lucrativos especializada em agricultura urbana. É um pessoal muito cabeça, muito focado no meio ambiente. Agricultura urbana? Não entendi. Agricultura lembra rural imediatamente. Mas justamente isso. Eles fomentam a atividade autossustentável em função do lixo. O que significa isso? É você ter... Compostagem, exatamente, esse tipo de educação. É isso aí. Ah, entendi. E, assim, em linhas gerais, a gente vai fazer o primeiro bairro sustentável, vai ser o bairro José Amândio. A gente está na iminência de lançar esse programa. Eu até estou falando em exclusividade para ti. Como ele vai funcionar, basicamente?
À medida que a pessoa... As famílias vão ser convidadas, vão ser visitadas e vão ser convidadas a aderir ao meio ambiente, a serem partícipes desse programa do meio ambiente. Elas vão assinar um termo de adesão, vão receber um baldinho para recolher o seu lixo orgânico e na própria comunidade nós vamos desenvolver uma pequena horta de compostagem com essas famílias. Certo. Prefeita, e nesses 3 anos de TPA, tem um valor já certo de quanto já foi arrecadado? Tem sim. A gente tem arrecado em média em torno de 6,5 milhões por temporada. Nesta última, então, foi esse o valor arrecadado? 6,5 milhões. E aquela nova avenida tem a ver com a TPA? Muita gente confunde, inclusive os turistas, quando estão circulando por aquela avenida e falam, isso aqui foi graças à TPA. Nenhum tostão foi investido em termos de infraestrutura com recursos da TPA. A TPA é toda, exclusiva para meio ambiente. Mas a gente comprou, por exemplo, esse ano, uma lancha, foi fundamental isso aí, tá? Nós temos uma área de costa muito grande. Nós temos 37 praias, muita gente não sabe disso, 39, perdão, e a maioria delas deserta. Mas que no verão sofrem a ocupação desordenada. Tem gente que vai para lá e acampa, faz fogueira, deixa lixo. Então a gente adquiriu uma lancha para fazer a proteção de toda essa costa. E com recursos da TPA. Tá, então a gente tem aí com a TPA o lixo, a lancha, essa educação dos munícipes no que diz respeito à compostagem, horta. Em mais algum ponto a TPA está exercendo a atividade de cuidar do meio ambiente? Agora, eu acho que assim, o projeto de mais alta grandeza realmente é a constituição efetiva dos nossos 3 parques naturais. A TPA vai fomentar e ajudar a constituir os planos de manejo das nossas unidades de conservação. É um dos trabalhos mais caros que a TPA vai financiar e também vai financiar medidas de proteção ambiental no que concerne à população animal. E qual é esse parque que, inclusive, está sendo citado nos noticiários da Argentina, dada é o Parque Natural. A circunstância que tem muito argentino lá, né? Que parque é esse? Esse foi o último criado por nós, Parque Natural da Costeira de Zimbros, Dani. E vou te dizer que assim, foi fundamental a nossa intervenção nesse processo, porque a Costeira de Zimbros, para quem conhece Bombinhas, sabe que é uma das nossas áreas mais protegidas, mas é uma área de domínio privado. Era, né? Até então. E ela estava na iminência de ter um plano de ocupação que ia permitir a ocupação de 5% daquele território, que parece pouco, mas é muito no contexto geral, em razão de um plano de manejo que tinha sido contratado na gestão anterior, e nós não tínhamos o que fazer para conter isso aí, porque nós não tínhamos fundos de financiamento que permitisse uma ação de desapropriação. Com a TPA, que tem um volume de arrecadação significativo, isso nos deu seguridade para tomar essa medida. E no ano de 2015, eu e o Paulinho tivemos o privilégio de assinar o decreto de criação do Parque Natural com a devida desapropriação de toda essa área, que agora é de domínio público. Não vai rolar condomínio, prédios lá naquela entrada de Zimbro, como todo mundo fala, que vai ser a nova parte urbana da cidade, vai ser na entrada de Zimbro. Nunca mais, graças a Deus e graças à TPA. E graças a todo mundo que paga a TPA, né? Só mais um esclarecimento, então, prefeita. Tivemos recentemente aqui na nossa região, na Univale, mais precisamente falando, um seminário que alertava as mudanças de Bombinhas no que diz respeito à TPA, sobretudo, nos últimos 10 anos. O que Bombinhas mudou positivamente? Tinha que ter mudado por conta aí da TPA. E parece que os levantamentos não foram muito positivos para a TPA. O que a senhora tem a falar sobre isso? Guria do céu, eu vou te dizer que eu fiquei chocada quando eu vi o convite por uma série de razões. Primeiro porque eu conheço o reitor Mário. E eu nunca vi... da Univale, a senhora está falando, Mário César, né? Reitor Mário César. E eu vou dizer para ti, para mim foi surpreendente saber que a Univale patrocina eventos partidários e eu te digo isso porque, assim, só quem participou desse seminário e foi convidado foi só o partido de oposição do município de Bombinhas. Eu vou dizer aqui para vocês, eu conheço o professor Poletti, mas eu não sabia que ele era assim despeitado. Ele quis nos vender um serviço que o município não desejou contratar porque o serviço dele era caro e desnecessário. A TPA não foi ideia dele. Eu não aceito que isso seja dito. A TPA foi ideia do povo de Bombinhas e construída graças a mim, ao Paulinho e ao nosso governo e à minha assessoria jurídica, a nossa assessoria do povo de Bombinhas. O professor Poletti não tem nenhuma contribuição aí. Ele conversou conosco no início do mandato, enfim,
parecia ser uma pessoa generosa, interessada no meio ambiente, mas depois a gente veio a saber que ele só queria vender os serviços. Aí porque ele não fez o serviço, então a TPA não presta e ele vai fazer um seminário. Sabe o que eu fiquei chocada, Daniel? Mas a Univale é uma instituição de respeito, prefeito. A senhora, desculpe eu me opor quanto à sua opinião. A Univale não faria algo partidário, acredito eu. Mas fez, querida. Aconteceu o seminário, por isso que eu digo, eu ainda não tive a oportunidade de procurar o reitor, mas eu vou perguntar, sabe aonde que está o equívoco? Ele pode ter a opinião dele, ele não é obrigado a gostar e nem concordar com a TPA, mas ele não pode promover um seminário para falar de um tema como esse sem convidar o poder público. Nós sequer fomos convidados, nem eu e nem ninguém. Aí é verdade, então, não assim, foram convidados. se ele não tem interesse político, então por que ele não convidou todos os atores? Por que a gente não teve o privilégio de participar? Por que a gente não pôde também colocar o nosso ponto de vista? O seminário foi ridiculamente partidarizado. Eu vou dizer para vocês, uma vergonha para a Univale promover um evento dentro da sua rede de instituição de ensino com um único objetivo. Ele veio aqui na rádio, eu escutei a entrevista, veio aqui na rádio dizer que a TPA serve a interesse pessoal. Ele devia criar vergonha na cara dele antes, professor universitário, falar um negócio desse. E me desculpe a franqueza, quem me conhece sabe que eu sou assim, mesmo espontânea. Eu falo que eu sou no estilo bate a boca no trombone, entendeu? Se eu tenho para falar alguma coisa, eu falo mesmo. Finalizando aí, então, a participação dela, que botou a boca no trombone, a prefeita Ana Paula da Silva, dizendo quanto faturou, por que faturou e vai continuar faturando para fazer o bem do meio ambiente de Bombinhas, que é linda. Sem dúvida. Eu quero dizer um último ponto, Dani. Indiscutivelmente, a TPA tem muito para melhorar, mas ela é uma política pública que tem apenas 3 anos de vida e que somente em 15 de fevereiro desse ano foi finalmente declarada constitucional. Agora que a gente começa a amadurecer mais como política. E quero dizer mais, todas as contribuições são bem-vindas de aprimoramento da taxa, inclusive do professor Poletti, inclusive de quem nos faz oposição, mas elas têm que ser justas e têm que ser faladas na nossa frente, com franqueza e com clareza, não escondidos por debaixo do pano, nos inviabilizando da participação do debate. O nosso governo, o meu, do Paulinho, é um governo aberto e a gente está à disposição de quem quiser contribuir, seja quem for. Tá aí, então, bote a boca no trombone. Obrigada, prefeita.